E por falar em agronegócio, hoje nós estamos recebendo aqui Milton. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Fabélia. E também Homero. Tudo bem com você, Homero? Tudo jóia, Fabélia? Acho que no estúdio é a primeira vez, né, Homero? Primeira vez. A gente já é velhos conhecidos, já parceiros e tudo, mas no estúdio é a primeira vez, né? A primeira visita aqui. Pois é. E vocês vão conhecer um pouco mais desse rapaz hoje, um moço que tem um conhecimento bacana e agora morando em Jataí, né? Porque você sempre esteve aqui pelo Sudoeste, mas não era fixado em Jataí. Exatamente, Fabélia. A minha experiência profissional, né, a grande maior parte foi no Sudoeste goiano. Eu já cheguei a morar aqui em Jataí, né? Mas recentemente eu estava em Rio Verde, mas eu nunca perdi o contato aqui, né? Eu sempre tive contato ou como vendedor, né, ou como gerente regional do Sudoeste goiano. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar voltando para Jataí, para morar aqui, residir aqui com minha família, né, e voltar a ter contato aí com os produtores, consultores e os agrônomos colegas aí que a gente tem aqui na região. Então, já a gente fala mais aqui desse rapaz. Milton, nós estamos aí, vamos colocar assim, no Mato Grosso, a partir de sábado está encerrado o vazio sanitário. Aqui nós estamos há pouco mais de 2 semanas, porque até 30 de setembro, a partir de 1º de outubro, temos a liberação já. Aí condição climática é outra história, né? Mas legalmente falando, a partir de 1º de outubro, nós já podemos fazer o plantio. Como é que está dando para ver aí, o que se desenha nesse cenário da safra 2018-19? Olha, Fabélia, assim, um ano bastante atípico, um pouco diferente dos outros, em função de uma série de fatores. Nós tivemos aí algum tempo a greve dos caminhoneiros e isso, de certa forma, deu algum impacto do ponto de vista de logística. É um issue que está sendo tratado, né? Ainda existem algumas preocupações. Tem outro fator também, que é esse fator político que nós estamos vivendo agora, que também dá uma abalada no processo com relação ao dólar. E daqui a pouco eu explano um pouco mais o que esses dois ambientes, quando a gente fala de logística e quando a gente fala de câmbio, o que isso está afetando esse início de plantio. Porém, acreditamos, pelo que nós estamos vendo na região, que o produtor e as empresas já estão preparados para esse início de plantio. Então, acreditamos que se tiver condição climática, dia 1º de outubro, a semente começa a cair no chão aqui na nossa região de Jataí. Você falando dessas situações diferenciadas, nós ainda tivemos aí até aquele momento de indecisões, aí, de indefinições com relação até ao glifosato, né? Não era só o glifosato, eram 3 produtos, mas o de maior impacto seria o glifosato. Isso aí, na sua opinião, chegou a deixar uma preocupação com os produtores, com as empresas? Ou foi aquele tipo de situação que todo mundo sabe que não tem como ela permanecer, ela ser definida e isso aí não chegou a afetar? Não, gerou um certo mal-estar de maneira geral, em toda a cadeia, porque, como você colocou, é um produto que o impacto dele hoje é muito grande para o agronegócio e não diferente aqui para nós, né, que estamos inseridos nesse ambiente. Uma coisa que nós percebemos foi que quando houve o problema, particularmente na nossa empresa, nós estávamos já preparados com esse produto e nós fomos até alguns clientes para poder tentar fazer a entrega desse produto para ver se não existiria nenhum impacto, enfim. E o produtor se mostrou bastante tranquilo nesse momento. Na nossa visão, não teve uma preocupação. Aquela tensão que isso realmente fosse acontecer e fosse prejudicar agora essa safra que nós estamos entrando nela. Então, quer dizer, é uma situação que ficou... E quando fala da parte política, de acordo com os analistas, esse ano foi completamente diferente, que até os cabeça de chapa tiveram dificuldade para fechar os seus vices. E aí há quem diga assim, a razão é muito simples, hoje o nosso presidente ele era um vice. Então, isso aí já chegou, nós estamos vivendo então um ano político, mas não é o principal detalhe, que de 4 em 4 anos nós temos. Mas o fato de nós termos já essa preocupação dos cabeça de chapa querer um vice que agrada, porque a vice nunca foi muito a preocupação deles, esse ano já foi, né? Com certeza. Esse ano é um ano que não existe grandes lideranças políticas. Quando você olha a nível Brasil, quem que são as grandes lideranças como tinham nas eleições anteriores? Sempre tinham 2 candidatos que se destacavam, que se disputavam até o final. Esse ano não. Então é uma preocupação que realmente nós do agronegócio estamos olhando com bastante critério.
Acho que todos nós da cadeia temos que tomar muito cuidado e fazer o que eu chamo muito do voto útil. Eu acredito muito nisso esse ano. É um ano que nós temos que escolher em que lado que nós queremos estar, enquanto agricultura, enquanto agronegócio. Então, é o momento de se observar bem o candidato, observar bem o seu vice e observar bem onde eu não quero também estar. E é aí que eu chamo de voto útil. Eu não quero estar desse lado. Então, se tiver com muita dúvida, vai por exclusão. Esse eu não quero por causa disso, esse eu não quero por causa daquilo. As pesquisas estão mostrando uma dúvida muito grande. Quando a gente traz para o agronegócio, hoje, quando a gente fala, não temos liderança a nível nacional, do ponto de vista de presidente e tudo mais, mas nós temos hoje lideranças do ponto de vista de Senado, que representa o agronegócio. Nós temos lideranças do ponto de vista de deputado federal, de governador, que eu acho que nós temos opções de escolher pessoas que realmente hoje estejam imbuídas no nosso processo, no nosso projeto enquanto cadeia de agricultura e pecuária, do agronegócio, né? Quando eu estava aqui chamando o pessoal para participar conosco na palestra, sexta-feira, e a Integra é uma das nossas parceiras, hoje tem isso, né? Porque o pessoal às vezes não é que quer um governo, em qualquer que seja a esfera, não é para permitir que se faça as ilegalidades, mas é aquele que tenha coerência, que tenha um equilíbrio técnico, né? Que não seja apenas ideológico. Com certeza. Além desse momento, voltando um pouco também para o nosso negócio da agricultura, é um momento também de muita atenção para a nossa cadeia agora, de maneira geral. É um momento que o agricultor entra numa safra com custos descompassados com o ano anterior, em função desse cenário, uma parte em função do cenário político que afetou, parte logística, afeta agora fortemente o câmbio, então contraído com custos altos. E uma incerteza, novamente, uma incerteza de futuro muito grande. Como é que vai ser a minha comercialização? Muito grande. Então, momento de extrema atenção também, novamente, para o produtor agora, capturar as oportunidades de comercialização que estão acontecendo agora no meio desse processo. Por quê? Quando você olha do ponto de vista de mercado, você olha demanda, esse outro lado Chicago, você não tem uma pressão muito positiva para o grão. O que está sustentando hoje? O câmbio. E a gente tem visto a todo momento os especialistas dizendo, olha, o descolamento com o Chicago, o Brasil está... E está acontecendo isso com muita frequência, não está? Está acontecendo bastante. Eu esqueci, ó. A gente fala o seguinte, o cobertor vai estar bem mais curto. Quem que está absorvendo esse custo? Quem está absorvendo isso? O produtor está absorvendo isso dentro da margem do negócio dele. Então, você teve uma elevação de custo e um achatamento. Um achatamento no preço final de comercialização. Só que agora você tem alguns ambientes de oportunidade que você pode ainda conseguir melhorar essa margem sua. Então, é esse momento que nós estamos falando agora. Cuidem de olhar a sua comercialização, de olhar essa parte do seu custo. Porque pode ser que daqui a 2, 3 meses, com esse ambiente político que nós estamos vivendo, nós não tenhamos tanta oportunidade quanto nós estamos tendo agora. Então, quer dizer, aquele controle que os analistas sempre falam, né? Tenha o controle de seus custos na palma da mão para você aproveitar os momentos oportunos. Isso, e nós estamos nesse momento. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque é um momento extremamente nervoso. Então, ontem, por exemplo, a gente viu aqui em alguns momentos, hoje eu confesso que nós estávamos em alguns eventos e tudo eu acabei não olhando, mas nós tínhamos aí por volta das 10 da manhã chegando a R$ 95 em Paranaguá. Justamente. Hoje, inclusive, tiveram trades procurando com oportunidades para a soja de janeiro, por exemplo. E em janeiro a gente já tem alguma colheita, se Deus quiser. Se Deus quiser, se nós não tivermos um impacto climático grande, então o produtor pode se programar. Tem produtor que ele sabe, todo ano, independente do clima, ele tem um volume certo de soja X em janeiro. Então hoje tinham trades falando numa precificação que, na minha visão, já remunera bem o produtor. Então são essas oportunidades que a gente está falando. Tem que ficar olhando, atento ao mercado, verificando, porque o cenário está mudando muito rápido. Ontem o dólar estava em queda livre. Hoje ele está em alta novamente, já voltou para os patamares anteriores. Então, situações que, se não observar, está oscilando muito. Perde muita oportunidade, né? Ou paga uma conta muito alta.
Porque daí também tem essa parte, né, do pagar a conta muito alta, porque se a gente olhar aí, houve um aumento de dólar em 20% em poucos dias, né? E é real, Fabélia, as indústrias que produzem o produto lá fora, China e outros países, realmente eles estão num momento de problemas trabalhistas, problemas deles internos lá, que esse repasse do custo realmente ele existiu. Então, chegou nas grandes indústrias, das fábricas para as indústrias, dessas indústrias para as empresas comercializadoras, que chegou na ponta para o produtor. A matéria-prima ali também, então, a gente pode dizer assim, que a matéria-prima ali do fertilizante chegou a ficar impactada nessa disponibilidade dela. Fertilizante, principalmente, de todos os insumos hoje na composição do produtor, dessa nova safra, o que mais impactou foi o fertilizante, que é um mercado que realmente você não tem grandes estoques, né? Você pega químicos, você tem estoque, semente já é uma produção talvez mais voltada na moeda nossa interna, que é reais. Agora, o fertilizante não, o fertilizante é dólar. E nem muitos fornecedores, né? E poucos, na mão de poucos fornecedores também, o que agrava um pouco mais ainda, né? Então, a gente está naquela história, a gente está naquela situação, sai do espeto, cai na brasa. Então, não está fácil. Mas é um momento que a gente não pode falar que ele não é positivo. É um momento positivo. Se o produtor hoje ele estiver pronto, com os insumos dele já adquiridos, pronto para poder tocar a safra dele, positivo. Teve, há 30 dias atrás, uma grande preocupação nossa, a gente conversando internamente, que tinham produtores que não tinham ainda nem fechado o seu fertilizante. Num ambiente que ainda não sabia se ia ser entregue em função dessa questão de custo de frete, etc. Então, hoje o produtor que está com os insumos dele adquiridos na propriedade dele, é só cuidar com a comercialização. Então, agora, diante disso aí que você colocou, é cada vez mais a necessidade do produtor ser profissional. Não importa o tamanho que ele seja. Se ele tem 100 hectares, 50 hectares ou 50 mil hectares, ele tem que ser profissional. E eficiente. E uma palavra melhor que eficiente, eficaz. Ele tem que ser eficaz. Ser só eficiente não vai suprir resultado no final. Ele tem que ser eficaz no processo dele.